Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao canal Análise Bíblica. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Dominical das revistas da CPAD. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 7. Nós estamos estudando o livro de Jó, nesse último trimestre de 2020. Já estudamos 6 lições e hoje será a 7ª. O título da nossa lição é A Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? É uma pergunta, né? Se há sofrimento, há pecado oculto? É o que nós vamos ver nesta lição. O texto áureo da nossa lição diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. A verdade prática diz: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Então é uma afirmação, né? A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A leitura bíblica em classe está, no livro de Jó em 3 passagens. Jó capítulo 8, do 1 ao 4, capítulo 18, do 1 ao 4 também, e Jó capítulo 25, do 1 ao 6. Você pode efetuar a leitura aí na sua casa, né? Então nós vamos ver que nesta lição ela se divide em 3 pontos. O primeiro ponto principal: o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. O segundo, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. E também o número 2, número 3, o pecado é em contraste com a majestade de Deus. E todos os seus pontos principais, têm os seus respectivos subpontos. Então, a título de introdução, o que é que nós vamos estudar nesta aula? Nós vamos estudar a teologia do segundo amigo de Jó. Ele apresenta o caráter justo de Deus, em contraposição a um suposto pecado de Jó. Então ele vai na mesma linha de Elifaz, na lição que nós estudamos na lição anterior. Ele vai na mesma linha, Se Jó está sofrendo, é porque Jó está em pecado. É isso que o Bildade ele vai tratar na sua teologia, Ele não muda muito a sua visão, talvez um pouquinho diferente na sua apresentação, mas o foco, tanto de Elifaz como de Bildade, era o seguinte: era a justiça retributiva de Deus. Pecou, se está sofrendo, é porque pecou. Então vamos lá. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Então, Bildade ele vai mostrar que Deus é justo e reto, que é o primeiro subtópico aí, Ele vai mostrar que Deus é justo e reto. Para Elifaz, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Então, quando Jó, as ações de Jó para Bildade estavam ferindo a justiça de Deus. As ações de Jó não poderiam ser justificadas, porque era como se Jó estivesse dizendo: Deus está punindo pessoas justas. E não era isso que eles tinham aprendido naquela época, Jó também aprendeu assim,
porém agora está passando por uma experiência que mostra que aquilo que ele aprendeu não era o correto. Então, Bildade ele vai dizer, ó, Deus é justo e santo. Se você está sendo punido é porque você está em pecado. No tópico 2, o subtópico 2, nós vemos que Bildade ele tinha uma compreensão limitada da natureza de Deus. Ele não estava de todo errado, né, como ele faz também, mas ele tinha uma compreensão limitada, incompleta da natureza de Deus. E isso o fazia pensar que Jó estava em pecado, porque aquilo que ele compreendia de Deus era o seguinte: pecou, sofre a punição. Só os pecadores sofrem, só os pecadores passam por dificuldades, né? Então, nós vemos aí que ele está dizendo que Jó está em pecado porque está sofrendo, mas o resultado desse pensamento era a sua compreensão limitada da natureza de Deus. E depois, o subtópico 3, nós vemos a imperfeição humana, né? Então, diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem diante de Deus? Então, Jó aqui, ele sabia que mesmo procurando servir a Deus, procurando ser fiel a Deus, ele não tinha a perfeição completa. Então ele pergunta: você diz que o homem tem que ser justo diante de Deus. Ele falando com Bildade, né? Você diz que o homem tem que ser justo diante de Deus. Agora eu te pergunto, como justificaria o homem diante de Deus? Nós olhamos lá no Novo Testamento, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então a justificação é pela fé, não é pelas obras, né? É pela fé. O homem, por sua imperfeição, ele não consegue justificar-se a si mesmo. Então esse primeiro ponto, nós aprendemos aí, o contraste, o pecado em contraste com o caráter santo e justo de Deus. O 2 diz: o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Moralismo por tradição. O moralismo de Bildade, né, e o moralismo existente naquela época era por tradição, não era por ter um conhecimento, né, relacional com Deus, era por tradição. Então Bildade, ele está comprometido também com aquela moralidade, né, que ele acredita que está correta, da mesma forma que ele faz, né? Ele também acredita que há uma tradição moral e Jó quebrou essa tradição, né? Jó quebrou essa tradição e por isso ele está sofrendo, né? Era o que eles tinham aprendido naquela época, né? Então Bildade, né, entendia que a defesa que ele fazia da sua teologia era correta, porque era baseada na moralidade tradicional. Mas eu quero aqui fazer uma observação, que nem sempre a tradição, né, ela tem respaldo bíblico. Nem sempre. Nem sempre aquilo que nós aprendemos tem base bíblica. É por isso que nós dizemos que a Bíblia é o nosso manual de fé, de regra e fé. É ela que deve nortear a nossa teologia. É ela que deve nortear o nosso pensamento. No subtópico 2, diz a subversão da ordem moral. Subversão é destruição, eliminação, né? Então Bildade estava acusando Jó de destruir a ordem moral que eles tinham aprendido, né? A ordem moral, né? A ordem da tradição que eles tinham aprendido. Então Bildade acusa Jó de: você está quebrando a ordem moral, é por isso que você está sofrendo, né?
Mas não podemos esquecer que esta maneira de pensar de Bildade, né, era baseado numa teologia engessada, da mesma forma que ele faz, né, baseada, o modo de pensar baseado numa teologia fraca, numa teologia engessada e numa teologia que não refletia realmente o caráter justo e santo de Deus. Então é isso que nós precisamos levar em consideração. O subtópico 3 desse ponto diz contemplando a cruz. Então Jó, ele vai, né, no seu diálogo com Bildade, ele sente que em algum momento do diálogo, ele sente que ele precisa apelar para um juiz maior, né? Para um ser superior, que no caso é Deus, né? Então aí nós vemos aí que lá no capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó, né? Jó, ele sabia que Deus governa o universo, né? Que Deus atua no universo moral. Ele sabia que tudo que acontece está sob o controle de Deus. Só que Jó sabia também que ele não tinha quebrado nenhuma lei moral, nenhuma lei, né, que tinha na tradição daquela época. Ele sabia disso, então isso o incomodava. Por quê? Ele conhecia o poder de Deus, só que ele também conhecia que ele não tinha quebrado nenhuma regra, né, da tradição que eles pregavam naquela época. Então isso incomodava Jó. Então ele vai apelar para um ser superior que é Deus. E aí no capítulo 19, versículo 25, ele diz: o meu Redentor vive. Né? Então ele vai apelar para o Redentor. A palavra Redentor aí, no hebraico, é Goel. Goel, né, significa alguém que defende, né, um parente da pessoa que defende, né, aquela pessoa que está em apuros, né? Nós vemos essa questão do parente remidor, né, lá no livro de Ruth, na pessoa de Boaz. Você pode ler o livro de Ruth que você vai entender, né? É um livro pequeno, você vai entender como funcionava, né, o parente remidor. Então Jó, ele vai apelar para esse remidor. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Era como se ele estivesse falando assim: você está falando aí isso, aquilo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Então esse ponto 2, nós vimos aí o contraste, né, ou o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Era o que o Bildade estava dizendo. Jó, você está assim porque você pecou, né, e quebrou a ordem da moralidade que nós aprendemos. No último ponto, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Então Bildade agora vai mostrar a grandeza de Deus, mas não podemos esquecer que ele tem uma visão limitada de Deus. Então ele não consegue entender totalmente, né, a grandeza. O que acontece é que Bildade não consegue relacionar a grandeza de Deus, que é o subtópico 2 aí, ó, onipotente, mas não ausente. Jó entendia assim, ó, Deus era grande, poderoso, onipotente, mas isso não impedia de Deus se relacionar com o ser humano através do seu amor. Bildade não entendia isso. Ele entendia a grandeza de Deus como um Deus transcendente, que está lá em cima e não se preocupa, ou pelo menos somente, né, julga e pune aquele que está em pecado, né? Talvez a visão distorcida de Bildade era essa. Jó, ele já entendia diferente. Jó entendia que a disciplina de Deus não era baseada na sua grandeza, né? Deus não disciplina simplesmente porque ele é grande.
Ele disciplina porque a disciplina é um ato do relacionamento, né? Qualquer segmento da sociedade tem as suas regras, né? As pessoas têm um relacionamento e, um exemplo, uma empresa, se você quebrar uma regra da empresa, você tem um relacionamento com a empresa, você vai sofrer uma certa disciplina por isso, uma advertência, depois uma advertência por escrito, né? E na igreja também acontece assim. Então Deus ele castiga, ele disciplina simplesmente, né? Ele não disciplina simplesmente porque ele é grande e soberano, mas porque ele ama. É o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Ele disciplina porque ele ama. Tá? Então esse último ponto, nós vimos aí o pecado em contraste com a majestade de Deus. Então, a visão de Elifaz era uma visão distorcida. Tá? De uma forma geral, a nossa lição encerra por aqui. De uma forma geral, o que nós aprendemos é que Bildade ele vai na mesma linha de Elifaz, né? Ele está acusando Jó de que há algum pecado oculto. Porém, Jó sabia muito bem que isso não estava acontecendo. E nós podemos aplicar isso aqui na nossa vida, né? Se você for acusado de alguma coisa que não esteja sofrendo, não esteja fazendo, né? Invoque o teu Redentor e diga: o meu Redentor vive e ele sabe que eu não fiz isso. Então que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus, fique com Deus e até a próxima lição.